abordado pela sua produtora? Então, o tema do projeto desse semestre vai ser sobre curtas-metragens no ABC, sobre o ABC, mais especificamente sobre as greves dos metalúrgicos no final dos anos 70, começo dos anos 80. E o tema do ABC acabou surgindo, primeiro porque está mais próximo da gente, todo mundo mora por aqui, e surgiu no meio da pesquisa sobre os curtas-metragens, esses curtas que foram rodados com a temática das greves aqui no ABC. Então a gente acabou optando por isso, até porque recentemente esse movimento sindicalista meio que foi retomado agora. Então é um tema que é antigo, assim, foi um acontecimento histórico, mas voltou para a atualidade. Então é bacana falar disso de novo. A gente chegou nesse tema da greve porque é um tema, uma coisa que aconteceu aqui na região e foi um fato histórico muito marcante para a época, para a região, para quem viveu e para quem vive aqui ainda. Todo mundo sabe o que aconteceu naquela época. Foi um movimento enorme, assim, que acho que principalmente por ser na época da ditadura, ninguém esperava um movimento daquele tamanho, vindo de trabalhadores, assim, de repente, que tiveram coragem para levantar a voz e reivindicar o que eles queriam, o que eles achavam. E acho que isso é muito relevante, assim, conhecer a história também da nossa cidade, sabe? Ver o que moldou a cidade dessa forma, como as pessoas veem isso hoje, como as pessoas viram naquela época. A gente vê o Lula como um articulador de massas. Ele era extremamente carismático, era um líder que sabia falar o que as pessoas queriam ouvir, e ele conseguia conduzir as pessoas da melhor forma. Por mais que tivesse um ou outro ali que talvez não estivesse de acordo com o que ele estava falando, o que ele estava propondo, as ideias dele eram aceitas pela massa em geral. Quando ele fazia uma pergunta, por exemplo, quando eles se uniam no 1º de maio, o estádio aqui de São Bernardo, e ele fazia uma pergunta para saber se estava todo mundo de acordo com o que ele estava propondo e com o que ele ia negociar, porque ele era da direção do sindicato, a maioria das pessoas levantava a mão e concordava com o que ele estava propondo, mesmo que aquela ideia dele significasse o fim da greve por um tempo. Então o Lula, de cara, assim, para quem vê a atuação dele nos movimentos grevistas daquela época, já estava muito explícito que ele tinha um poder muito forte com a massa e que ele era um cara que sabia discursar e que sabia conduzir as pessoas e colocar as ideias das pessoas, tipo, talvez trazer da massa a ideia para cima do palanque. Ele sabia ouvir e sabia dialogar. A gente tem visto documentários, no caso são longas, sobre as greves. Encontramos também curtas-metragens já a respeito desse assunto. Estamos acompanhando. Estamos entrando em contato com o pessoal que produziu esses longas e esses curtas. Então, diretores, pessoal da edição, montagem, pessoal até de som ou roteiro. A gente também tá em contato com o pessoal do sindicato, porque eles têm um material muito extenso a respeito. E acho que ninguém melhor do que os próprios sindicalistas para falar sobre o assunto. Porque eles também tiveram lá, ou se não tiveram, eles herdaram isso de alguém que já estava no sindicato antes. E a gente agora tem um contato também de um produtor de curtas-metragens. No momento é o Alex Moleta, produtor de curta-metragem daqui da região do ABC. Ele não está envolvido em nenhum curta sobre as greves, mas ele seria mais para explicar pra gente como é o mercado aqui. E a gente está com um grande nome aí do cinema, que é o Roberto Gervitz. Ele tá envolvido em 2 longas-metragens sobre o assunto. Um ele trabalhou em edição, montagem e som. E o outro ele dirigiu mesmo o longa. E também vai conceder uma entrevista pra gente. Acho que é um cara sensacional para falar sobre esse tema.